os obreiros envolvidos diretamente nesse trabalho, que mais uma vez me chamam para vir falar aqui, eu agradeço de coração realmente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar a Deus agora, dedicando a Ele a nossa gratidão e a bendição dele por estarmos aqui nessa noite. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, te glorificamos, Deus, exaltamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira, Senhor. É o Senhor que renova e é o Senhor que trata a nossa vida. Por isso nós estamos aqui com o coração aberto para receber de Ti tudo aquilo que de negócio tem para a nossa vida, relacionado à criação de filhos, a relacionamento com os votos familiares, porque nós estamos com o coração contrito, Senhor, preparados para receber de Ti aquilo que o Senhor tem nesta noite. Nos dê aquilo que o Senhor quer dar, Senhor, não aquilo que nós queremos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, Deus. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Quantos estão cansados aí? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Não só, né? Mas é uma noite que Deus vai tirar o cansaço. Nós vamos tentar falar de uma forma que segure um pouco o ânimo de vocês. Eu creio que para os homens é mais difícil, né? Isso faz parte do homem mesmo, porque a gente estuda, a gente trabalha com casais já há 18, 19 anos, ministramos 2 cursos aí. O último, vocês estão também convidados, é o Oficina do Casamento. Nós falamos sobre relacionamento conjugal e criação de filhos, que é dado na sede. Está acabando um, vai começar o outro, e vocês estão convidados a procurar como é, para que vocês possam fazer também. Então, queridos, o tema que o pastor Adelso passou para mim: pais de fé, exemplos e espelho para o futuro dos filhos. E o versículo-chave é Efésios 6,4: não provoqueis vossos filhos a ira. É interessante isso, porque quando a gente tenta observar a fisionomia de cada um, a gente percebe que nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas que temos os nossos problemas, as nossas deficiências. A gente olha para o homem, a gente olha para a mulher, a gente vê que não são iguais, são totalmente diferentes. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, tá? Eu já vou entrar na criação dos filhos, porque a gente precisa saber algumas coisas antes. Deus é tão maravilhoso que Ele une essas duas pessoas diferentes, com duas culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, que fazem dessas duas pessoas algo maravilhoso, algo que nós podemos chamar, para quem já fez um casal também, conhecido por sinergismo, que a soma daqueles dois se dá muito mais. Então é isso que nós precisamos conhecer no casamento, porque eu creio que quando vocês, maridos, foram convidados pela sua esposa para estarem aqui, porque a maioria dos casos acontece assim. Aí o marido sai de casa e fala: enquanto casais, mais uma vez, para que isso? A gente já está bem, nosso filho já está quase criado, a gente não precisa disso, faz aquela cara, ainda chega aqui com aquela cara, né? A mulher está sorrindo, então ele está assim: o que esse camarada vai falar? Eu quero ver se vai servir alguma coisa para a minha vida. E o homem é assim mesmo, eu não estou contra vocês não, é por aí mesmo. A gente fica assim, até ter certeza que vai falar alguma coisa que vai dar. Então, eu fui assim, eu sei que cada um de vocês é assim. Minha mulher me arrastou para fazer um curso, e eu não queria ir. Ela falou: vamos fazer esse curso assim, vamos fazer. Mas a gente está bem, nossa vida amorosa está bem, sexual está bem, nossa vida espiritual está bem. O que precisa mais? Agora eu estou aqui. Olha só o que Deus faz. Há 18 anos, eu estou aqui agora, falando para homens que eu já sei como é que é. E chega aqui com aquela cara assim, mas eu sei que a mulher precisou de repente, alguma coisa para convencer esse homem. Vamos lá, amor, quando chegar em casa, eu te recompenso. Assim sim, eu vou. Homem interessado pra caramba, né? Chegando em casa, ele vai receber. E chega, tem uns que pensam que até já está tarde, aí ela vai chegar com sono, está preocupado. Mas se não der hoje, amanhã, meu irmão. E amanhã é cobrado, amanhã vai ser melhor ainda. Você fala: você não deu amanhã, hoje eu quero pro juro. E acabou. É assim que funciona.
para os nossos filhos, ou para o futuro dos nossos filhos. O que é esse espelho? Alguém já se olhou no espelho? Alguém já sentiu raiva do espelho? Quem já sentiu raiva do espelho? Eu também. Eu entrei um dia desse no espelho, eu nunca tinha visto como eu era. No lado de casa eu olho assim, estou bonito. Eu entrei num espelho para experimentar uma roupa dentro de uma loja, a luz era tão branca, o espelho tão forte, mostrou tudo aquilo que eu me criança. A falta de cabelo, a pele, mostrou tudo, meu irmão, dente, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, vou dar um burro naquele espelho. Eu não sou violento, naquela hora o sangue subiu. E eu queria dar um burro naquele espelho. Porque aquele espelho me mostrou aquilo que eu não era. Eu falei, eu rejeito isso, Senhor. Eu não sou assim. É minha mulher que fala a verdade. Minha mulher fala que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou bonitão, que eu sou gostosão. Eu não posso dizer que eu sou mesmo. Ela fala, eu acredito. É a única pessoa que eu acredito na vida. É verdade. Vocês podem qualquer um levantar depois e falar para mim, meu irmão, sua mulher é mentirosa. Para mim, mentiroso é você. Minha mulher só fala a verdade. E ela faz para mim, eu acredito que é verdade. Agora, quando a gente fala aqui, espelho, temos que ser espelho de exemplo, o que acontece? Existe espelho de várias formas. Eu já fui em espelhos num parque de diversão aí uma vez, que você entrava, você faz assim, ó. Ele te incha. Tem uns espelhos que faz assim, ó, te emagrece. Os gordinhos adoram esse espelho. Ele entra na frente e fica assim, ó, todo murchinho. E tem espelho que te mostra deformidades, tem espelho que mostra tantas coisas que na realidade você não é. Então, quando nós somos pais, a Bíblia diz que nós temos que ser exemplo, temos que ser espelhos. O versículo que o irmão me falou aqui, ele diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não vai desviar dele. Ontem eu falei sobre isso no curso. E o que esse versículo fala? Tem um detalhezinho nele que muitos ainda não prestaram atenção. Ensina o menino no caminho que andar. Deve andar? Não. Não é ensina o menino. Ensina o menino no caminho. No. O que ele quer dizer com isso? Não é aquele negócio, ó, meu filho, faça isso, porque isso que você está fazendo é errado. Não vá por lá, vá por lá. Não é isso não. É assim, ó, filho, vamos comigo, eu vou te mostrar. Vem aqui, eu vou te mostrar como é. Vem cá, eu vou te mostrar como se fala. É estar com ele, é ensinar no caminho, não é o caminho. É você sentar à mesa e ler a Bíblia com ele, vai falar, vai ler a Bíblia. Tem gente que coloca a Bíblia até como castigo. A criança faz bagunça e fala, vai para o quarto e lê o salmo tal. A criança cresce pensando que a Bíblia é castigo. Mas a Bíblia é bênção. A Bíblia é bênção, não é para castigar. E esse tema ele foi muito bom, porque quando a gente provoca nossos filhos a ira, ao pecado, nós não fazemos porque nós queremos, nós fazemos porque nós somos deficientes. Eu sou deficiente, pastor Adelso é, todo mundo é. Nós fazemos coisas que às vezes não pensamos precipitadamente. Meu filho esses dias chegou para mim e falou, pai, muito obrigado por você tratar minha mãe do jeito que você trata. Eu falei, nossa filho, mas eu já te castiguei tanto, eu já te bati, já fiz você passar vergonha. Mas tudo que eu fiz para ele superou. Porque ele observava o jeito que eu tratava a mãe dele. O jeito que eu tratava a mãe dele superou os castigos que eu dava para ele, porque ele estava grato por isso. É isso que toda criança precisa. Nós precisamos doutrinar, nós precisamos castigar, mas não é aquela ditadura, não é aquela coisa com raiva, é aquela coisa com amor. O filho precisa disso. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que fala. Tem 3 coisas no relacionamento conjugal que são essenciais: a fé, a comunicação e a outra que vocês gostam muito, sexo. Essas 3 coisas são importantíssimas. A fé, porque você tem que confiar em Deus. Você não pode ter um filho e falar, agora eu vou criar, eu vou comprar comida, eu vou alimentar, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é isso que a palavra fala. Ensina o menino o caminho que deve andar. Você vai ter que sentar com sua esposa, você vai ter que ministrar a palavra para ele, você vai ter que ensinar o que é certo e errado, você vai ter que mostrar certas coisas que ele não enxerga, mas que você enxerga, e aí as coisas vão acontecendo. Porque filho, queridos, ele não vem, eu vou falar uma coisa para escandalizar.
O filho, na maioria das vezes, ele não vem para nos dar alegria. Ele dá aquele pacto. Oh, beleza, tem um filho maravilhoso. Olha, aí fala para todo mundo, põe no Face, eu tenho um filho, ele nasceu, que maravilha. Só que tem gente que tem filho para consertar o casamento. Eu não sei qual é a motivação que você teve teu filho. Eu não sei qual é a motivação que você vai ter o teu filho. Porque o filho é herança do Senhor. O filho é bênção do Senhor. O filho é o fruto que o Senhor dá para abençoar a vida daquele filho, uma vida conjugal abençoada. Uma vida conjugal bem restrita, uma vida conjugal dentro dos conceitos de Deus. Porque o filho que é isso, ele não vem para abençoar casamento. Às vezes o relacionamento está péssimo, ele está quebrado, ele está caminhando para a pior fase da história dele, mas aí o casal entra no entendimento. Será o que está acontecendo com a gente? Não conhece a palavra, a vida sexual está ruim, a comunicação está péssima. Aí ele fala: vamos ter um filho, querida? Vamos ter? Vamos, porque o filho vai vir e vai consertar o nosso casamento, ele vai ajustar o nosso relacionamento. Só que filho não é para isso. O filho, Deus não deu para abençoar o casamento. Sabe o que Deus deu para abençoar o casamento? A aliança, a concretização dela na sua vida, colocar ela em ação, a fidelidade, a comunicação e tantas outras coisas que a Bíblia está repleta para que o seu casamento seja abençoado. Agora, quando você não procura nada disso, é como uma velha história. Lá no Éden, Deus colocou uma árvore e falou assim: ó, vocês podem desfrutar de tudo isso aqui. Você pode comer dessa fruta, pode brincar com aquele animal, pode fazer o que quiser. Só não coma dessa árvore de conhecimento do bem e do mal. Essa árvore você não faça nada com ela. Aí veio o inimigo e falou o quê? O quê? Ele falou isso? Não, pode cumprir. O homem foi a única coisa que Deus falou para ele não fazer. Ele foi e fez. E é isso que acontece conosco hoje ainda. Deus colocou a aliança, Deus colocou o respeito, a comunicação. Deus, quando falou através da palavra, ele trata a sua mulher como parte mais frágil, e falou para a mulher: seja submissa ao seu marido, e falou para a mulher: seja ajudadora, disjuntora. Ajudadora, disjuntora quer dizer aquela que cerca, aquela que cuida do seu marido. Submissão quer dizer aquela que apoia a missão do marido. É como a irmã Débora apoiando a missão do pastor, dizendo para ele: vai, meu bem, você pode, você fala muito bem, Deus está te usando, você é um homem de Deus. Mas tem mulher que fala o quê? Esse traste Zé nem vai trocar um chuveiro, eu me arrependi de casar com ele. Esse cara, e fala não é para ele, não, fala para as vizinhas, fala para a rua. Se já acontecer na rua da minha casa, eu peguei uma mulher falando para outra, eu olho mesmo, eu sei que ele olha. Isso acontece, só que nós não fazemos parte dessa porcentagem. Nós somos abençoados, nós somos sacerdotes do nosso lar, nossa esposa é ajudadora. Nós temos que santificar a vida dela, para depois, quando vier os filhos, vierem filhos santificados, prontos para receber aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, quando a gente fala de filhos, querido, eu não estou falando de alegria, não. Eu estou falando de responsabilidade. Eu estou falando de cuidar, de deixar um legado, porque o filho não nos pertence. A palavra de Deus diz que o filho não nos pertence. O filho pertence a Deus. Deus nos dá para que nós possamos criar para Ele, não é para nós. O filho é um talento. Deus, na parábola de Jesus, Ele deu a 3 homens, deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Os 2 primeiros conseguiram multiplicar. O último guardou, porque estava com medo do seu senhor. Ele era muito bravo, escondeu e não multiplicou, não investiu. Agora, quando Deus nos dá os filhos, Ele é como um talento. Nós temos que investir, sabendo que não é para nós. Tem mãe que casa com o filho. Tem mãe que acha que o filho é para ouvir os descarregos, os desconsolos dela em relação ao marido ou em relação à sua esposa. Filho não vem para ser rival, para ser aliado da mulher ou do homem. O filho ele vem para ser abençoado pelos pais, pais de pé, exemplo e espelho para o futuro dos filhos. Não é o pai, não é a mãe, são os dois que têm que ser exemplo. Agora, como dar esse exemplo?
É falando para o filho: olha, filho, eu te amo, por isso eu vou te dar uma TV, eu vou te dar um computador, eu vou te dar um celular da última geração. Isso não é bênção para o filho. Bênção para o filho é ele ver você respeitando a mãe dele. Bênção para o filho é ver a mulher respeitando o pai dele. Bênção para o filho é mesmo que não tenha nada, mas você fala e ele entende, porque ele sabe que você é o mundo que ele deve respeitar. Agora nós perguntamos, que lá em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está dizendo para vocês o quê? Se você quiser, eu tenho tudo aqui para você, é só você obedecer, é só você não comer do fruto da árvore, porque tudo isso aqui está à sua disposição. A minha palavra está repleta de promessas para você e para os seus filhos. Agora, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você não pode ser, vamos dizer assim, o homem mais rico da terra, mas você vai ser dono de uma prosperidade, você vai ser dono de uma riqueza que muitos que têm muito dinheiro, se pudesse, comprariam de você. Só que não está à venda, porque é algo que tem que conquistar através do caráter, da índole, do dia a dia, do cultivar. Tem uma palavra que diz assim: cultiva o pensamento que você vai colher um hábito, cultiva um hábito você vai colher um hábito, cultiva um hábito e você vai colher um caráter, cultiva um caráter e você vai colher um destino. Nós temos o hábito de falar que o nosso destino está nas mãos de Deus. É uma verdade se você for obediente. Mas se não for obediente, Deus, se você criar os filhos fora da responsabilidade, fora do compromisso, os seus filhos não vai ser um filho abençoado, por mais que pareça. Porque por parecer, ele merece pensou: eu vou sair aqui de Belém, vou lá para o lado e lá eu vou ser abençoado. Levou toda a família dele precipitadamente. Só que chegou lá naquela cidade considerada amaldiçoada, ele morreu, depois seus filhos morreram e ficou só as 3 mulheres. Passo errado, sem consultar a Deus, sem recordar as promessas que Deus tinha na sua vida. Aí eu pergunto: o que nós temos dado aos nossos filhos? Será que seus filhos têm visto você dar um beijo na sua mulher? Será que seus filhos têm visto você dar um tapinho no mundo da tua mulher lá na cozinha, na sala? Tem visto você abraçar a tua mulher? Ou será que isso é safadeza fazer perto dos filhos? Não, não é. Eu falei, pastor Adeus, deixa eu vir aqui um dia, pastor, me convida para eu falar sobre sexualidade. Eu vou falar abertamente. Eu acho que ele nem vai convidar. Vocês vão ter que ouvir coisas que vocês vão falar: que palavrão, mas eu vou falar. Então, quando a gente fala de filhos, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de um legado que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando o nosso casamento está ruim, é como uma doença. Nós temos sintomas, e nesta noite eu quero quebrar todos os sintomas em nome de Jesus. E sobre todos vocês que estão aqui, porque todos nós temos sintomas. Quando você está com gripe, qual é o sintoma? Você começa a espirrar, o nariz coçar. Quando o teu carro está com algum problema, é sintoma de que uma hora ou outra ele vai parar. Quando você está com febre, é sintoma que existe alguma coisa errada, que vai piorar no teu corpo. E quando o casamento está com sintoma, e às vezes nós não percebemos, nós fazemos vista grossa, nós fechamos nossos ouvidos, nós negligenciamos. Qual é o sintoma do casamento? Uma delas, falta de comunicação. Falta de comunicação é sintoma de que o casamento ele não vai bem. Falta de sexo é sintoma de que o casamento não vai bem. Se o casamento, duas coisas que são importantes na nossa vida. Aqui as 3: corpo, alma e espírito. São as 3 coisas que completam a nossa vida. O corpo, responsável pelo nosso prazer. Alma, intelecto e emoção, responsável. É uma das coisas mais difíceis da gente lidar. Porque você vai ter que entender a sua mulher e a mulher vai ter que entender você, marido. E depois o espírito. É algo que nós temos que procurar junto. Mas se as 2 primeiras não estiverem bem, a terceira é prejudicada. E se a terceira estiver prejudicada, as outras também não estão bem. Só que depois vem os filhos. E os filhos, eles não vêm para serem
instrumentos de Deus para acertar nossa vida conjugal. Os filhos não vêm para ser um ouvido gigante para ouvir os nossos desalentos, ouvir os nossos problemas concernentes ao pai dele ou à mãe dele. A palavra de Deus no Salmo 127:4 diz que, como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos. O que ele quer dizer com isso? O que é uma flecha? Flecha é aquele instrumento que você põe no arco, você puxa e você joga com a intenção de acertar o quê? Um alvo. De acertar um alvo. Então, o salmista está dizendo que filhos é como flecha na mão do guerreiro. Como assim? Quem são os guerreiros? Somos nós. Nós somos os guerreiros. E nós vamos preparar essas flechas que são os filhos. Por isso ele não nos pertence. A única coisa que a Bíblia diz que pertence a nós, sabe o que é? Essa mulher que está do teu lado, ela te pertence. E esse marido te pertence. Tem muita gente aí fora na mídia que detesta essa palavra. Essas pessoas que querem viver autônoma, essas pessoas que se casam no contrato, essas pessoas que fazem o test drive de se casar, se gostar, casa, se não gostar, não casa. Então essas pessoas, elas não são dignas de serem felizes e desfrutar das bênçãos de Deus. Mas aquela pessoa que teme o Senhor, que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio ainda, é o começo. Porque Deus tem muito mais coisas. E quando chegam os filhos, e ele diz que são como flecha, primeiro nós vamos fazer o quê? O que você faz quando prepara uma flecha? Você arruma aquela vara, aquela vareta, você arruma uma ponta, prepara ela, afia bem direitinho, você coloca aquela pena, que aquela pena vai ser responsável para ela atingir o objetivo, atingir o alvo, e a Bíblia diz que filhos são como flechas. Ah, mas como preparar? Preparando. Preparando como? Dando exemplo, porque filho ele não aprende com a gente falando, ele aprende observando. Esse dia eu estava dentro do carro, ontem, e falei, meu filho de 14 anos, estava comigo dentro, eu falei para ele, tem gente que tem vergonha de falar, acha que isso é besteira. Eu falei para ele, como é gostoso beijar a boca da sua mãe, filho? Falei para ele, falei assim para ele, eu falei, sua mãe é linda, olha, eu sou apaixonado por ela, eu amo essa mulher, essa sua mãe. Agora tem filho não, tem pai não, que quer o filho como rival. Ele sai com o filho e fala, ai filho, tanto problema. Aí sua mãe olha, sua mãe está dando tanto problema, ela está gastando cartão de crédito, está gastando um cheque especial, eu já não aguento mais, filho. Tadinho, ele não veio para isso. Ele veio para ser abençoado, ele não veio para ser seu rival, para ser seu aliado, ele não veio para ser seu aliado. Agora tem muitos querendo filho como aliado. Isso não é criação. O filho pode crescer, mas saudável psicologicamente ele não vai ficar. Pode até achar que está, mas não está. Ele poderia ser muito melhor. Aí o homem não gosta da mulher, porque acha que a mulher é muito diferente dele. A mulher acha que o homem é muito diferente. Depois de casado, tarde demais, meu amigo. Casamento é para toda a vida, aguenta firme. Joelho no chão, oração. Agora, casamento para toda a vida. Faça o curso casado para sempre, faça oficina no casamento, vê como você tem que fazer agora para ficar com essa mulher pro resto da sua vida. Dá um trato nela, manda ela pro salão de beleza, manda ela para pintar suas unhas lá, vai pentear esse cabelinho, faz um trato. Quando chamar para ir no shopping, faz um casado, vou te chinelo, depois que casa, o cara relaxa. Aí a mulher passa na rua, vê um bonitão lá, trabalha de pensamento. Quem dera se não é daquele jeito? Pensa que existe, existe. Pega o pensamento que você é relaxado. E às vezes, ele pega também porque você é relaxada. Um dia eu errei no curso. Eu falei assim, você tem que chegar em casa, a sua mulher, a sua secretária está cheirosinha, está tudo lá. Mas você chega em casa, a sua mulher está cheirando cebola, aí você tem que dar uma trégua para ela. Aí uma aluna lá falou assim, eu não concordo não, porque comigo não é assim. Quando eu vejo o carro dele chegando, barulho do carro,
Eu apago o fogo do feijão, do arroz, o que tiver no fogão, e corro pro banho, tomo meu banho e espero ele cheirosinha. Isso é honrar o marido. Olha que lindo. Não precisa esperar ele com cheiro de alho, com cheiro de cebola, com aquele cabelão com cheiro de 3 semanas sem lavar. Toma um banhozinho e espera ele de boa lá. Ele vai gostar, vai fazer festa à noite. Agora, essa questão de fazer festa é muito esquisito. É muito esquisito. Porque o homem, ele chega com tudo e ele quer, só que a mulher tem que ser preparada. Eu não uso aquele termo de micro-ondas, porque isso aí já está passado. Aquele negócio de fogão a lenha que é para passar. Isso aí ele já está antigo. Tem que arrumar uma coisa nova para colocar, por exemplo. Que a mulher é micro-ondas, o homem é micro-ondas, a mulher é fogão a lenha, tem que ir assoprando, tem que ir botando lenha. Isso aí já é passado. Vamos inventar uma coisa nova, porque palestrante já estou falando muito isso aí. Já está enjoado de falar. Mas a verdade é essa. Porque o homem chega com tudo. Quando o homem chega na porta, a primeira coisa que ele vê, eu não vou falar, porque tem criança que vocês sabem. Agora, quando a mulher vê o homem, isso eu posso falar. Ela vê o que? O barco ouvido, ela quer despejar, ela quer conversar, ela quer derramar sobre ele a comunicação que ela guardou o dia todo. E ele não quer naquele momento, ela só quer ser ouvida, você não precisa falar nada. Agora, uma pessoa que não está adaptada, não entrou nessa conciliação, ela tem condição de criar um filho, primeiro a adaptação, depois os filhos, para eles serem abençoados e crescerem como crianças saudáveis, sem problemas psicológicos, sem carências, sem tendências. Agora, aí você fala, não, mas isso vai ser impossível, porque minha mulher é muito diferente, mas e o que? A mulher ela foi construída diferente, o cérebro da mulher é diferente do seu. Você sabia que só pensa com um lado do cérebro, ela pensa com os dois. Tem um feixe de fibra que chama corpo caloso, que liga os dois extremos do cérebro, que chama córtex. Esse feixe de fibra da mulher tem 30% a mais de fibra nervosa do que o seu. A mulher tem muito mais capacidade de falar do que você. Aí você vê, mas ela é muito diferente. Esse dia uma mulher chegou e falou assim pro pastor dela, pastor, eu quero me separar do meu marido. Eu não aguento mais. Mas por quê? Porque ele é compatível. Não, a senhora errou. Compatível ele é incompatível. Não, é compatível mesmo. Eu gosto de cinema, ele também gosta. Eu gosto de teatro, ele gosta também. Eu gosto de música, ele gosta também. Todas as músicas eu gosto, ele gosta. Eu gosto de novela, ele gosta também. Só que eu gosto de mulher, ele também. Esse é compatível. Esse é compatível. Você quer alguém compatível com você? Está cheio de gente aí fora, procurando gente compatível. Está cheio de gente. Eu quero uma incompatível. Que é incompatível, sabe o que acontece? Ela vai, Deus coloca ela na sua vida para transformar a sua vida. Ela coloca a sua vida para mudar. Porque você não é perfeito. Deus, você chegou até um certo ponto da sua vida e Deus falou assim: eu preciso colocar alguém totalmente diferente na vida dele ou na vida dela, para que eles fiquem melhor ainda. Aí ele foi, pegou uma mulher totalmente diferente de você, pegou uma sanguínea e botou junto com o fleumático, pegou um fleumático e botou junto com uma colérica, pegou uma colérica e botou junto com um melancólico, que é chorão. Aí deixou os dois ali. Agora sim, Deus falou, agora é só esperar ver sair para isso. Deus fala assim. Porque a adaptação, as maiores separações de hoje em dia está sendo, primeiro, por incompatibilidade